Atos 15, finalzinho do capítulo 15. Nós vamos ler do verso 36 ao 41. Os irmãos, por favor, queiram acompanhar nas suas escrituras a leitura do texto dessa manhã. Atos 15, versos 36 até o 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui no final do capítulo 15 uma desavença que aconteceu entre o apóstolo Paulo e Barnabé, os dois missionários que saíram juntos lá de Jerusalém e foram pregar a palavra de Deus em outras regiões. Eles conviveram muito tempo. Barnabé era o líder daquela expedição a princípio, e não Paulo, né? Mas na verdade Barnabé foi quem levou Paulo consigo. E no final das contas, depois de completar aquela viagem missionária, aonde eles tiveram aquele problema com os judeus que não queriam aceitar os gentios a menos que eles se circuncidassem, então Barnabé e Paulo resolvem toda aquela questão junto com os irmãos da igreja de Jerusalém. Nesse momento, passado algum tempo, como o próprio texto diz, né, alguns dias depois, nós temos aqui no texto original uma ideia de tempo indeterminado. Aqui, como o próprio texto também nos diz, né, ninguém sabe se foram meses ou se foram apenas poucas semanas. O fato é que o tempo não está dito aqui com certeza, né, com mais clareza para nós. Mas algum tempo já havia se passado desde que a situação havia se acalmado e eles já estavam em Antioquia, novamente, na igreja de Antioquia. E Paulo agora tinha o desejo de voltar às igrejas que eles haviam visitado naquela primeira viagem missionária, as igrejas que ele havia inclusive fundado junto com Barnabé, para ver como é que aqueles irmãos estavam. Talvez nós possamos acreditar, segundo a maioria dos comentaristas, que uma estação tenha se passado, ou seja, mais ou menos uns 4 meses, 3 a 4 meses tenham se passado aqui, para que eles voltassem àquelas igrejas e recomeçassem ali aquele trabalho que era, de certa forma, um trabalho pastoral. Afinal de contas, eles iam voltar e ver como os irmãos estavam, se havia firmeza, se as igrejas estavam andando bem, se a pregação e a doutrina estavam acontecendo da forma correta. Era um trabalho certamente não, primeiramente, de caráter missionário, mas um trabalho de caráter muito mais pastoral, a princípio, do que um trabalho de missão propriamente dito. Eles iam em igrejas que já estavam fundadas, iam ver o que se passava. Até aqui tudo bem. Mas o problema é que as escrituras, aqui no final do capítulo 15, nos falam que houve um atrito. E geralmente a gente até acha difícil, né? Nós nem entendemos muitas vezes como é que a igreja cristã existe algum atrito entre os próprios irmãos. Vocês sabem que
quando nós tomamos notícia de que uma igreja co-irmã está passando por algum problema de ordem interna entre os próprios membros, uma briga, alguma coisa desse tipo, nós mesmos ficamos boquiabertos porque não esperamos ou não estamos preparados para acreditar que coisas desse tipo, desavenças mais sérias, possam acontecer entre pessoas que são crentes. E muitas vezes há aquele comentário, né, as pessoas saem falando, especialmente as pessoas que são de fora da igreja, quando elas tomam conhecimento de algum problema, de alguma briga interna, né, alguma confusão entre os próprios irmãos, as pessoas que não são cristãs, elas costumam ainda falar mais. Mas, meus irmãos, nós estamos lidando com coisas normais e que acontecem também na igreja cristã. Problemas. Quem tem mais tempo de igreja aqui sabe que os problemas acontecem, são até comuns na igreja. Nós não somos perfeitos ainda. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa que nos leva muitas vezes a nos irar com muita facilidade, ou mesmo a tomar certas atitudes descabidas que não deveríamos tomar, mas por causa muitas vezes da ira, e de não sermos compassivos com as pessoas, não termos aplicado a misericórdia, nós terminamos tomando atitudes que não eram necessárias. Então essas coisas acontecem também no nosso meio. Mas ainda assim, notícias como essa causam algum desconforto na igreja, porque nós não estamos acreditando que isso possa acontecer. Ora, aconteceu entre apóstolos, aqui está o texto. E não foi só uma vez. Vamos lá, só para os irmãos lembrarem. Tivemos problemas sérios entre Paulo e João Marcos no começo, no capítulo 13 aqui de Atos, no começo da viagem missionária. Marcos simplesmente abandona os irmãos missionários, Paulo e Barnabé. Ele deixa a expedição missionária e volta para sua casa. Isso, o texto no capítulo 13 não vai frisar com muita ênfase a reação de Paulo, mas aqui no capítulo 15 diz como Paulo ficou e o que Paulo achou de toda aquela situação. Mas não foi só aqui. Paulo teve problemas com Pedro, o apóstolo Pedro. E o próprio Paulo escreve e disse que teve que chamar Pedro e dizer na sua cara que ele estava errado ao procurar se esconder dos gentios quando os judeus chegavam. Como se ele não estivesse mais com os gentios e apenas com os judeus. E tivemos inúmeras, essa questão aqui, Paulo e Barnabé, eles, na verdade, brigaram aqui nesse texto. Não foi uma discussão de cavalheiros, digamos assim. Essa foi uma discussão muito séria. Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu estiver expondo essa passagem. Então, é comum, irmãos, e natural e até compreensível que desavenças como essa aconteçam também entre os santos do Senhor, na igreja do Senhor. Não pensem que é algo de outro mundo ter brigas entre os cristãos. Isso acontece. O que nós devemos levar em conta é saber administrar esses problemas para que eles não cresçam, não evoluam, e também temos a consciência de reatar os laços o mais rápido possível. Como a gente diz no popular, né, de consertar ali aquele problema. Houve um problema, houve uma certa desavença, os ânimos estão acirrados naquele momento, mas ali uma semana depois, poucos dias depois, esses problemas têm que ser consertados, né? As pessoas têm que se realinhar novamente, porque o que não deve acontecer é que esses irmãos vivam em desavenças. Isso é que não é o normal. Mas choques esporádicos acontecem com muita frequência. O motivo dessa problemática do capítulo 15 é que quando Paulo propõe a Barnabé
voltarem às igrejas para ver como os irmãos estão, Barnabé propõe levar João Marcos com ele. Então, a gente tem que lembrar que Barnabé e Marcos eram primos, né? Eles eram parentes, e Barnabé certamente queria dar mais uma chance ali para o seu primo João Marcos, né? Queria levá-lo mais uma vez para, quem sabe, levantar mais essa oportunidade para Marcos ali, mostrar que ele era capaz de seguir uma viagem missionária. Esse era o problema. Barnabé queria levar João Marcos com ele, mas Paulo não aceitava. O apóstolo Paulo não concordou nessa proposta de Barnabé. No capítulo 13, irmãos, nós temos aqui, contextualizando, a passagem onde aconteceu a problemática. Diz o texto assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, aqui é João Marcos, o evangelista Marcos, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O texto aqui não diz o motivo de João ter apartado-se de Paulo e de Barnabé, mas apenas diz que ele se apartou, né? Que ele teve que deixar ali a comitiva dos apóstolos que estavam naquela missão. No meio da missão, quando a missão estava ali no seu começo ainda, João Marcos, por um motivo que nós não sabemos, vai embora. Simplesmente deixa os missionários sozinhos ali e vai embora. Não sabemos se houve uma briga, não sabemos qual foi o motivo exato pelo qual Marcos deixou aqueles irmãos, apenas o texto diz que eles foram embora. E no capítulo 15 o texto diz que Paulo não gostou daquela atitude de João e não aceitava mais levar João com ele em uma viagem missionária. Tem muita gente que olha para esse texto aqui e não consegue entender o apóstolo Paulo aqui. Aonde está a misericórdia de Paulo? Que não pode perdoar Marcos. Bom, primeiro, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o motivo que levou Marcos a sair. Por isso, ninguém pode julgar Paulo aqui por isso também. Existem muitas coisas que estão ali ainda em secreto. O que nós sabemos com certeza é o que está escrito aqui no final do capítulo 15, nessa passagem, quando o texto diz que houve uma desavença tão grande entre eles que eles tiveram que se apartar, Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. No texto grego, irmãos, a palavra, na Bíblia de vocês deve estar escrito assim, tal desavença, ou então uma linguagem parecida com essa. Mas no texto grego, a ideia desse desacordo, ou dessa desavença que houve entre Paulo e Barnabé, traz a ideia do levantamento da ira entre eles. Ou seja, ambos ficaram irados um com o outro. Um porque queria levar Marcos, no caso Barnabé. O outro não aceitava levar Marcos, no caso do apóstolo Paulo. E o texto sugere aqui que houve entre eles ira. Por isso que não foi algo tão simples assim. Não foi algo tão fácil de... Paulo apenas não quis levar e resolveram tudo muito bem. Não, eles brigaram, de fato. Houve realmente problemas mais sérios, aqui um desentendimento mais sério entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Paulo não aceitava, em hipótese alguma, levar João Marcos consigo. Quando a gente pensa lá no capítulo 13, né, o que levou Marcos a não participar dessa viagem, ou, na verdade, a desistir da viagem no meio do caminho, a gente precisa, irmãos, levar em conta, primeiro, o desvio dele. Paulo alegava aqui a falta de perseverança de Marcos. Não é que você está no meio de uma empreitada séria em prol do reino de Deus, e no meio daquela viagem, você vai embora, você retrocede.
você volta. Imagine a igreja fazendo todos os preparativos, bom samaritano, e enviando missionários para pregar aí no interior do estado, ou mesmo em outra parte, em outro país até, se preparando, orando, consagrando pessoas. E aí enviamos aqui 3 homens, ou um grupo de pessoas, homens e mulheres, para fazer esse serviço. De repente, no meio do caminho, quando a equipe está em outro estado, parte do grupo volta. Não, nós decidimos não ir, nós vamos voltar, não dá mais. E aqueles irmãos corajosos que ficaram continuam sozinhos. Esse era o problema que Paulo via em Marcos. Ele não perseverou. Ele desistiu da viagem, da obra que estava sendo realizada. Ele se desviou da campanha anterior. Paulo, alguns comentaristas sugerem que até chegou, por causa da atitude que nós temos aqui no capítulo 15, Paulo chegou a duvidar que Marcos pudesse até ser um convertido, ou mesmo ter o chamado, no caso, mesmo convertido, chegou a duvidar que ele tivesse o chamado para a obra, devido a essa falha de João Marcos. Então ele não perseverou, e portanto o apóstolo Paulo e Marcos repetisse o mesmo erro. De repente nós levamos Marcos Barnabé conosco, e ele volta de novo. Ele desiste de novo, nos dá trabalho novamente. Então Paulo não confiava mais em Marcos. Havia perdido a confiança naquele rapaz, naquele jovem. Agora, algumas coisas, irmãos, precisam ser levadas em conta, tanto aqui no texto, como na nossa própria vida enquanto igreja do Senhor. Primeiro, naquela ocasião do capítulo 13, quando Marcos desiste e volta, Marcos ainda era muito jovem. Ele não era um Paulo da vida em termos de maturidade, que a idade lhe confere. Ele ainda era um menino, um jovem, ainda imaturo. Isso pode ter sido o motivo que tenha levado ele a desistir da viagem, a imaturidade. Tomou uma atitude de uma pessoa imatura, inexperiente. Talvez não mediu as consequências do seu ato em deixar o grupo de missionários e voltar, por causa da pouca idade, por causa da inexperiência. Esse pode ter sido um dos motivos que levou Marcos a desistir da viagem. Outro motivo é, devido à sua juventude e devido aos locais perigosos que eles estavam prestes a passar, no caso eles iam atravessar um conjunto de montanhas que era bastante conhecido pelos assaltos. Provavelmente Marcos teve medo de prosseguir e se acovardou de fato e preferiu voltar do que enfrentar os perigos que eles estariam sujeitos ali. Então é provável que, pela juventude, Marcos tenha também ficado com medo de continuar a sua viagem. Nós temos muitas conjecturas para falar os motivos de Marcos ter deixado o grupo. Mas o fato é que esses motivos também devem ser levados em conta. A pouca experiência de Marcos e a imaturidade que ele tinha ainda diante de pessoas que ele acompanhavam que eram muito mais experientes, mais velhas que ele. Isso pode ter sido um ponto. E isso é importante, irmãos. Porque a igreja também precisa levar essas coisas em consideração. Muitas vezes, irmãos, nós, como instituição, colocamos certas tarefas sobre os irmãos, certas atividades que têm que ser realizadas, e essas tarefas não são concluídas. E a maioria das vezes nós só queremos saber que não foi concluída a tarefa. E começamos ali a crucificar o irmão ou os irmãos que falharam ali e não concluíram a tarefa, sem levar em conta os motivos da falha. Às vezes existem tantas coisas envolvidas ali que levaram ao não cumprimento de uma determinada tarefa.
E a gente não para pensar nisso. Às vezes você dá uma tarefa para um irmão, ele é incapaz de realizar. Mas ele não quer dizer isso. E você, ou a igreja como instituição, não conseguiu ver isso também. Às vezes o pastor não consegue ver, às vezes os irmãos que estão mais à frente do trabalho não conseguem ver e colocam uma carga demasiadamente difícil para um irmão carregar, coisa que ele não vai conseguir fazer. Às vezes você coloca uma tarefa que um irmão que tem pouca experiência, poucos anos de conversão, ou mesmo não tem os dons necessários para realizar tal tarefa, não vai fazer. Aí você deu a tarefa, o irmão concordou em realizar a tarefa e é só isso que importa. Ele não fez o que disse que ia fazer. É preciso levar em conta detalhes como esse. Talvez fosse isso que Barnabé estivesse observando quando disse: Paulo, vamos levar Marcos novamente. Naquela época, ou naqueles dias, ele ainda estava confuso. Mas agora, inclusive, é provável que Marcos estivesse lá em Antioquia com eles, naquele momento. Lembra que Marcos voltou. Mas agora é provável que Marcos estivesse lá com eles. E quando Paulo diz: vamos fazer o retorno, vamos visitar as igrejas, Barnabé tem dito: vamos levar Marcos, que já está aqui conosco. E Paulo diz: não. Então é provável que Marcos estivesse ali, naquele momento com eles. Então Barnabé, irmãos, usou de misericórdia, certamente, para com João Marcos, querendo lhe dar mais uma oportunidade, mais uma chance para comprovar o valor que ele tinha. Sem falar, como eu frisei, que eles eram parentes ainda. Esse é um ponto que a igreja não pode deixar de observar. Mas tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é justamente o contrário. Às vezes, a mesma coisa acontece. Você dá uma tarefa para um irmão ou para um grupo na igreja, e esse grupo ou esse irmão não consegue executar o trabalho, não porque é incapaz de executar, não porque não tem os dons necessários para executar, mas porque simplesmente é desleixado. Simplesmente pelo fato de não ser compromissado com o Evangelho, com a causa de Cristo. E em casos como esse, irmãos, talvez esse seja o pensamento de Paulo aqui. Paulo esteja dizendo exatamente isso: ele não tem compromisso com a obra, não vamos levá-lo. Ele já demonstrou que não serve para o trabalho missionário. Ele já demonstrou que não é vocacionado para seguir conosco em missões como essa. Talvez Paulo tenha olhado com essa perspectiva, diferente do olhar de Barnabé. E se essa é a verdade, Paulo tem razão. Barnabé não servia para aquela missão, pelo menos naquele momento. Foi isso que Paulo observou. Irmãos, a atitude de Paulo, aqui nesse caso, se ele viu com essa perspectiva, ela não está errada. Não foi falta de misericórdia de Paulo, não foi desatenção de Paulo, é porque os olhos de Paulo estavam na obra, no sucesso da obra, em realizar o trabalho de Deus, acima das questões humanas ali, menores. Paulo se preocupava muito mais com o sucesso da obra, da empreitada missionária, do que em um caso específico de um irmão problemático. Então, para evitar surpresas desagradáveis, ele preferia não levar Marcos. Talvez Marcos não tivesse mostrado a Paulo, ou Paulo não tivesse identificado em João Marcos nenhuma atitude que mostrasse que ele estava reabilitado a participar da viagem. Portanto, Paulo não aceitava levar. Então você percebe, irmãos, que quando as perspectivas são diferentes, atritos ocorrem na igreja. E aqui o problema não é doutrinário. Aqui o problema
não tem nada a ver com teologia. São questões pessoais, são perspectivas diferentes de assuntos não teológicos. Você sabe quando a igreja vai fazer uma reforma no prédio, e aí um irmão quer pintar as paredes de branco, o outro quer pintar de verde, e aí quem ganha a parada, vamos dizer assim, o outro lado vai ficar ofendido, não é para ficar. Mas a falta de maturidade, a falta de unidade, de experiência, muitas vezes leva a conflitos assim. E isso se torna uma briga desnecessária, muitas vezes desnecessária. Eu quero mostrar para os irmãos, falando dessas coisas, que nem sempre são os problemas teológicos, irmãos, que trazem à baila os problemas que a igreja enfrenta. Nem sempre. Existem alguns comentaristas que vão até supor que o problema não foi João Marcos. Que o problema aqui deles terem se separado foi Barnabé. E Paulo não queria prosseguir com Barnabé essa viagem. Se você olhar para Gálatas, no capítulo 2, você vai encontrar... Você lê a partir do verso 1, mas especialmente os versos 11 e 14, vai mostrar que Barnabé também tinha uma certa perspectiva judaica acerca dos gentios. Ele era desconfiado com os gentios que estavam se convertendo. A mesma coisa que os judeus que queriam que eles circuncidassem acreditavam. Barnabé, à semelhança de Pedro, não se juntava com os gentios para comer, para fazer as refeições. Então essa é uma perspectiva ainda judaica de contaminação. Ele achava que se juntasse com aquele grupo ia se contaminar espiritualmente, estaria imundo. A gente sabe que essa não era a perspectiva de Paulo. Então alguns têm dito o seguinte, olha, Paulo usou essa questão de Marcos apenas como um pretexto para não ir mais com Barnabé. Eu não acredito que essa seja a verdade do texto. Embora alguns bons comentaristas aleguem que isso pode ser realmente um problema. As pessoas dizem isso porque elas dizem o seguinte, olha, como é que uma questão tão boba como essa, levar ou não levar uma pessoa, chega ao ponto de provocar uma briga que os missionários precisam ter que se separar? Como é que uma questão tão pequena não foi contornada por homens tão experientes e tão cristãos como Paulo e Barnabé? Havia algo maior por trás, eles entendem assim. E talvez, quando o texto fala que houve tanta ira entre eles, outras questões tenham sido levantadas ali, né? E uma delas tenha sido essa questão de Barnabé ainda não está se associando corretamente com os gentios. Mas isso é conjectura, irmãos. Eu não acredito que esse seja o caso aqui, porque o começo do nosso texto, no verso 36, sugere que foi Paulo quem chamou Barnabé para fazer a viagem. O texto diz, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Então era desejo de Paulo levar Barnabé consigo. O texto deixa isso claro. Portanto, essa ideia de que a briga com Marcos foi só um pretexto para que Barnabé não participasse da viagem não é muito, na minha perspectiva, eu não concordo muito com isso. Não parece ser aqui a verdade. Mas o texto não fala só de briga e separação, irmãos. Esse texto mostra detalhes que a gente precisa olhar nas entrelinhas do texto para podermos ver a glória e a providência de Deus em todas as coisas. E são coisas como essa que muitas vezes nós, como cristãos, não entendemos ou não enxergamos em Deus. O que a gente enxerga aqui é o problema.
O que geralmente a gente enxerga é a confusão, é a discórdia. Mas a gente poucas vezes enxerga Deus agindo em meio de todas estas coisas. Observe, irmãos, que esta separação, ela também faz parte da providência de Deus. Se eles não tivessem se separado, nós tínhamos um grupo, ou seja, uma só expedição de cristãos que estaria ali simplesmente visitando as igrejas já fundadas, levando certamente edificação àqueles irmãos, fortalecendo aqueles irmãos, e basicamente seria isso. O intuito dessa viagem que Paulo propõe a Barnabé é simplesmente visitar as igrejas. Aqui não parece ser uma viagem missionária no intuito de fazer missões, mas apenas uma viagem pastoral para ver como as igrejas estão indo. Acontece que na providência de Deus, um grupo agora se torna dois. O texto diz que eles se separam. Barnabé leva João Marcos e vai navegando até Chipre, que era a sua terra natal. Talvez até fosse também a terra natal de João Marcos, que era seu parente. E ali, certamente, houve a pregação missionária, a pregação do evangelho por parte deles. E Paulo? Paulo chamou um outro companheiro, Silas, que também é chamado de Silvano nos outros textos que o Paulo escreve. Silvano e Silas são a mesma pessoa. E eles então seguem a viagem, retornando às igrejas que Paulo havia proposto, mas eles vão além. E agora, além de levar o conforto pastoral às igrejas, a edificação necessária àqueles irmãos, eles seguem e prosseguem numa viagem missionária maior. Um grupo se torna dois. Isso é providência de Deus. A viagem de Paulo foi muito maior do que o que ele havia primeiramente planejado. Paulo estendeu essa viagem até as terras da Grécia, já ali realmente na Europa, no coração europeu, não mais ali na Ásia Menor, onde estavam as primeiras igrejas, onde eles passaram visitando, mas eles estenderam e fizeram missões adiante. E quando nós chegarmos em Atos e vemos a estada de Paulo aqui na Grécia, em Atenas, vocês vão ver que grandes coisas fez o Senhor por meio deste apóstolo e desta obra. Isso é providência, irmãos. Isso é Deus agindo nas contendas humanas. Isso revela o quanto Deus é poderoso para, mesmo no meio da briga e da contenda, fazer florescer coisas maravilhosas. Quem não lembra da história de José do Egito, cujos irmãos, de maneira sádica, inclusive, com o pensamento até de matar José, o vendem como escravo para uma terra sabe lá onde. E José vai parar no Egito e é o salvador do Egito e salvador da sua própria família. Quando José, já adulto, se encontra com seus irmãos no Egito e seus irmãos pedem perdão, ele diz: não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me trouxe para cá. Isso é providência. No meio das coisas mais inacreditáveis, Deus está agindo. O Senhor está agindo poderosamente, de modo que nós, a maioria das vezes, não conseguimos enxergar a mão de Deus ali, fazendo o bem, no meio das coisas, quando as coisas estão da pior forma possível. Mas Ele está agindo. Ele agiu aqui nessa separação. Essa viagem que Paulo fez sem Barnabé, levando Silas consigo, eles fundaram a igreja de Filipos, temos a carta de Paulo aos Filipenses, inclusive, fundaram a igreja em Tessalônica, temos 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e fundaram Corinto. Então nós temos aí o resultado
irmãos, do agir invisível de Deus, providencial de Deus, no meio de coisas que a gente só consegue ver o erro. Nós conseguimos ver num evento como esse, numa situação como essa, apenas a desavença, nós vemos apenas a ira, nós vemos apenas o fracasso, mas não conseguimos ver que Deus está agindo mesmo quando nós pecamos ou quando nós fazemos as coisas de um modo que achamos que só é fracasso. Deus está agindo aqui. E no final das contas? No final das contas, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala sobre Marcos. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre Marcos, irmãos. Capítulo 4, o versículo 11 da sua segunda carta para Timóteo. Paulo diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos. Olha o que Paulo diz. Toma contigo Marcos e traz contigo, pois ele me é útil para o ministério. Esse é o mesmo Marcos que Paulo diz que não serviria mais. O mesmo Marcos que Paulo diz, não traga. Ele dá trabalho. Ele, provavelmente Paulo pensava, ele não é vocacionado. Agora Paulo diz, traz Marcos. Traz consigo Marcos, porque ele é útil. Ele é útil ao ministério. Eles reataram a sua amizade, a sua confiança. Mais adiante, eles não ficaram com intrigas. E é tão triste, irmãos, quando nós vemos irmãos que por uma contenda, às vezes até boba, pequena, passam a não se falarem. Alguns irmãos mudam de igreja. Veja. O irmão sai da igreja porque teve uma contenda com outro irmão e não suportam mais conviver juntos. Ainda que sem se falar, não suportam se olhar, estar no mesmo local e mudam de igrejas. Às vezes a coisa é tão séria que, se forem vizinhos, mudam de casa. E há casos em que, infelizmente, essas coisas vão até o fim da vida. Você é um cristão exemplar na igreja, você vai aos cultos, você participa de todas as atividades, você ora, lê sua Bíblia, mas você não perdoa aquele irmão que te fez algo. Você vive com anos e anos com esse sentimento no coração, perdoar aquele irmão. E eu pergunto, que cristianismo é esse? Que o mal não consegue sair do coração. Que não há lugar para perdão. Quem sofreu mais do que Cristo, irmãos? E quando estava pregado na cruz, disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem sofreu mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus, que disse para dar a outra face, que quando foi castigado, quando foi esbofeteado, ficou calado, que ensinou nas suas palavras a caminhar 2 milhas e não apenas uma, que ensinou a dar a própria túnica para proteger aquele que não tem. Este é o exemplo, irmãos. Ninguém tome apenas para suas vidas apenas a ideia de que desavenças existem no meio dos cristãos. Então está tudo bem, você está vendo? Eu estou intrigado com aquele irmão. Mas Paulo também não falava com Marcos, nem com Barnabé. Eles se reconciliaram. Houve reconciliação. Paulo diz, traga Marcos para perto de mim, ele é útil no meu ministério. É preciso haver reconciliação, irmãos. Porque o cristianismo, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, é o cristianismo da unidade, do perdão, do amor e da reconciliação. Não foi à toa o que Barnabé fez
ao levar João Marcos com ele. Talvez essa atitude de Barnabé tenha sido essencial para o ministério de Marcos, que inclusive escreveu um dos evangelhos. E ele estava aos pés de Pedro. 1 Pedro 5, verso 12. O apóstolo Pedro diz: está comigo aqui João Marcos. O mesmo Marcos. Veja, Paulo diz: traz ele para mim, para perto de mim, porque ele me é útil. Depois outro apóstolo, também um dos líderes, um dos principais, diz: João Marcos está comigo, está ao meu lado. E o evangelho de Marcos poderia ser chamado de o evangelho de Pedro, porque o que Marcos escreve no seu evangelho é o que ele ouviu do apóstolo Pedro. São as memórias do apóstolo Pedro. Ele é muito útil. Tão útil, que aprouve a Deus, na sua graça, usá-lo como evangelista, autor da Escritura, humanamente falando. E foi Barnabé, irmãos, que acreditou na sua utilidade, na sua restauração, em lhe dar mais uma chance, em apostar de novo nele. Talvez isso tenha sido a atitude essencial para Barnabé, para Marcos, aquilo que Barnabé fez. Foi frutífera essa atitude. E o próprio Paulo reconheceu isso, como nós vimos aqui depois. Portanto, meus irmãos, amados do Senhor, levem em conta todas estas coisas quando os problemas surgirem no meio de nós. E eles vão surgir, porque nós somos humanos e somos pecadores. Levem em conta a reconciliação e o perdão. Levem em conta atitudes rigorosas quando forem necessárias, mas que elas não sejam apenas de rigor, apenas de ira, mas que haja lugar para o perdão, que haja lugar para a reconciliação. E que Deus, na sua infinita bondade e graça, possa nos ajudar, meus irmãos, em nossas decisões e deliberações enquanto igreja e em nossa vida enquanto cristãos. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus cantando.